No vídeo de hoje eu vou te dar 6 lições que eu aprendi aos 30 anos, que eu gostaria muito de ter escutado lá pelos meus 20. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo, eu tenho 31 anos de vida. E apesar de me considerar novo, eu já tive muitas experiências interessantes. Por exemplo, ao longo da vida eu já me mudei 12 vezes de cidade. Já morei em Nova York trabalhando como pedreiro e no interior do Acre trabalhando como policial federal. Eu já pratiquei 5 artes marciais diferentes desde os 5 anos de idade e competi em todas elas até decidir ficar só com o jiu-jitsu. Eu já quase parti dessa para uma melhor 2 vezes, uma quando eu tinha 3 anos eu quase morri afogado e outra com 18 anos em um assalto com a arma na cabeça por um bom tempo. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Parte de quem nós somos é um somatório de nossas experiências. E por isso que nesse vídeo eu vou te dar 6 lições que eu aprendi aos 30, mas gostaria muito de ter escutado lá pelos meus 20. Primeira lição, a importância dos micro-hábitos. Os pequenos hábitos, por menores que sejam, se somados ao longo dos anos, têm um poder gigantesco. Você não precisa ler um livro por semana, você só precisa ler 10 páginas por dia. Em uma década, você vai ter lido uma média de 180 livros. Isso é mais do que 99% dos brasileiros lê durante a vida toda. E convenhamos, 20 a 30 minutos por dia são mais que o suficiente para você ler 10 páginas. Você não precisa treinar 1h30 todos os dias. Se você treinar da forma certa, 30, 40 minutos, ao menos 3 vezes por semana, já é o suficiente para manter o seu corpo bem e saudável. Os micro-hábitos, eles funcionam com a lógica dos juros compostos. E o fator tempo é o mais importante, é o que realmente leva aos resultados exponenciais. Por exemplo, se você investir R$100 por mês, todos os meses durante um ano, com uma rentabilidade de 12% ao ano, que no Brasil não é tão difícil assim, você vai ter apenas R$ 1.264,65. Míseros R$ 64,65 de juros. Mas se você começar esse hábito de investir R$100 todos os meses, aos 20 anos, quando você chegar aos 65, com idade para se aposentar, você vai ter acumulado R$1.717.000, sendo que você terá investido apenas R$54.000 de fato. Os outros mais de R$1.600.000 será apenas a força dos juros compostos trabalhando para você. Isso já me leva para a nossa próxima lição. Aprenda sobre investimentos. Isso não nos é ensinado na escola e nem na maioria dos cursos de faculdade. Mas a grande realidade é que a gente lida com dinheiro diariamente. E de fato o dinheiro pode não comprar felicidade. Mas a real é que a maioria dos nossos problemas poderia ser solucionado com ele. E sendo honesto com você, eu não aprendi essa lição só aos meus 30 anos. Eu comecei a estudar sobre isso e investir o meu dinheiro assim que eu me tornei servidor público federal. Quando eu saí de um salário de R$800 por mês e passei a ganhar mais de R$12.000 com estabilidade do serviço público. Eu mantive o meu padrão de vida como se eu ganhasse 1/3 do que eu realmente ganhava. O que já era muito mais do que aqueles 800. E o restante eu comecei a investir. Foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado na vida. Aprender sobre investimentos não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com alguns poucos e bons livros e maratonando alguns canais do YouTube aqui, você já aprende praticamente tudo que você precisa. Inclusive eu penso em trazer alguns conteúdos sobre finanças pessoais e investimentos aqui nesse canal, porque está diretamente relacionado ao desenvolvimento pessoal. Essa é uma área que hoje eu atingi um certo patamar que eu me sinto seguro para ajudar outras pessoas. Comenta aqui embaixo desse vídeo se você gosta dessa ideia e se você gostaria de ouvir sobre isso aqui nesse canal. Terceira lição, você não é de ferro. Aos 20 e poucos anos nós temos a falsa percepção de que a nossa saúde é de ferro, que o nosso corpo é indestrutível. Eu aprendi isso a duras penas e muitas lesões no jiu-jitsu. Não era difícil de me ver fazendo 2 treinos de jiu-jitsu, mais um treino de musculação todos os dias nessa época. E sem nenhuma dieta ou suplementação ou acompanhamento para isso. E pior, ainda saindo para encher a cara alguns dias por semana, treinando de ressaca. E tava tudo bem, afinal, eu tinha 20 e poucos anos. Meu corpo era uma máquina, certo? Pois é, não era bem assim. Esse ritmo de treino insano me acarretou 2 hérnias na cervical, condropatias em grau 3 nos joelhos, alguns ossos quebrados, alguns ligamentos rompidos, entre diversas outras lesões que me atormentam até hoje, por treinar de forma errada e inconsequente. E o mesmo vale para o espectro oposto. Hoje o que a gente mais vê são jovens de 20 e poucos anos que são completos sedentários, que não dão a mínima para alimentação, que só querem encher a cara, fumar pendrive, virar noites e noites na balada e não percebem que estão criando um estilo de vida que vai cobrar seu preço quando chegarem aos 30 e poucos anos. Eu sei que muitos pensam, tudo bem, eu tenho 20 e poucos, quando eu tiver nos 30 eu desacelero, quando tiver nos 30 eu faço a coisa da forma certa. Só que da mesma forma que as minhas lesões vieram e foi tarde demais,
pode ser que seja tarde demais para esses também. Quanto mais você perpetua um estilo de vida, mais difícil fica de mudar no futuro. Não se engane, uma hora a conta chega. Quarta lição, dê valor ao que merece valor. Mais de 90% das suas preocupações, quando você tem 20 e poucos anos, não teriam a menor importância quando você chega na casa dos 30. Mas quando você coloca em perspectiva quanto daqueles problemas que você dava importância enorme naquela época, realmente mereciam tanta energia e preocupação sua. Pois é difícil ter ciência disso quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está imerso no problema. Eu gostaria de ter mais ciência disso naquela época. Quantos desentendimentos e brigas bestas com amigos que hoje você nem lembra o motivo. Quantas brigas e discussões eu tive com os meus pais por algum motivo que hoje não tem a menor importância. Sempre coloque em perspectiva, se questione, isso realmente merece o valor que eu tô dando? Esse gasto de energia é realmente necessário? Daqui a alguns anos eu vou sequer lembrar disso? Quinta lição, as perdas são inevitáveis. Infelizmente eu tive que aprender a lidar com elas aos meus 25 anos, quando eu perdi o meu avô, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Inclusive eu tenho a assinatura dele tatuada aqui na minha nuca, entre duas asas, em referência ao meu eterno anjo da guarda. 3 dias antes de completar 30 anos, eu perdi o meu pai. Essas despedidas, elas são e sempre serão difíceis, mas elas são inevitáveis. Todos vamos encarar isso algum dia, em algum momento da vida. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais paz você terá quando acontecer. Quando você percebe que todos à tua volta, um dia, vão partir, você passa a dar muito mais valor para essas pessoas que são de fato importantes para você. Eu vou contar uma história que eu nunca contei em lugar nenhum aqui. No dia que meu avô faleceu, eu estava lesionado com os ligamentos do tornozelo rompido. Lembra da lição número 3? Pois é, nessa época eu achava que eu era de ferro. E por isso eu estava com o pé imobilizado, usando muletas e não conseguia dirigir. Então eu pedi pro meu avô, que sempre foi um dos homens mais fortes que eu conheci, até seu último dia, eu pedi para ele me buscar no trabalho naquele dia. E ele foi, eu morava com ele na época. No trajeto do trabalho até em casa, cerca de 10 minutos, eu passei o caminho inteiro pregado no celular. Se você me perguntar o que eu estava vendo, eu não tenho a menor ideia, de tão sem importância que era. Não troquei uma palavra com meu avô. Chegamos em casa e ele disse que a comida estava pronta e foi dormir um pouco. Essa foi a última vez que eu conversei com ele. Ele faleceu naquele dia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Agora, principalmente para os que têm 20 e poucos anos e estão vendo esse vídeo, quantas vezes você estava ao lado das pessoas mais importantes da sua vida e não estava dando a menor atenção para elas? Estava pregado no celular ou estava fazendo qualquer outra coisa sem a menor importância? Você já parou para pensar que uma hora pode ser a última vez que você estará com elas? As perdas são inevitáveis. E lembrando da lição anterior, dê valor ao que merece valor. Lição número 6. Você pode se tornar quem você quiser. Quando você entende que você tem o potencial de se tornar praticamente quem você quiser nessa vida, quando você para de se impor limites imaginários ou duvidar de si mesmo, um mundo de oportunidades se apresenta para você. Eu vejo muita gente de 20 e poucos anos se achando velho demais para fazer uma nova faculdade, para uma transição de carreira, ainda que mal tenha construído uma carreira aos 20 e poucos anos. É normal você estar se encontrando ainda nessa época. Eu, com 22 anos, me formei em publicidade e propaganda. Trabalhava numa empresa na área de marketing. Com 23, eu estava trabalhando de garçom, de pedreiro, lá nos Estados Unidos. Com 24, eu era um concurseiro quebrado que ganhava R$800 por mês trabalhando na minha equipe de jiu-jitsu. Com 26, eu era agente de polícia federal. Com 31, agora, além de policial federal, eu sou escritor, professor, investidor. Enfim, a década dos 20 aos 30 é um ótimo momento para você experimentar, para você buscar novas experiências, tentar se encontrar no mundo e não achar que sabe de tudo e que só existe um único caminho a seguir. Eu espero de verdade que essas 6 lições possam te ajudar de alguma forma, independente se você está na casa dos 20, dos 30, dos 40 ou dos 50. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar aquele like que fortalece demais aqui o crescimento desse novo canal, mostra que você gostou do conteúdo e me incentiva a continuar produzindo cada vez mais. Se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.